Tô me ouvindo? Acho que eu Sim, alô você que está começando um vídeo muito especial que a gente está passando na Rádio Esporte 360. Por quê? Eu sou Pedro Fernandes e amanhã teremos El Clássico, um dos, se não o maior clássico mundialmente conhecido aí, Real Madrid e Barcelona. E hoje a gente vai estar aqui para fazer um cara a cara entre Real Madrid e Barcelona, óbvio. Eu nunca faço sozinho nenhuma transmissão, tem aqui junto comigo Gustavo Rezende. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Thiago. Pessoal que tá acompanhando a gente aí. Bora falar, né, desse clássico que já foi mais disputado em algum momento, mas ainda assim é um clássico que gera aí dá muita visibilidade, né? É o maior clássico aí do mundo, muito provavelmente. E é sempre muito bom estar acompanhando e estarei lá para fazer a transmissão com vocês. E aqui abaixo de mim está Thiago Becker. Tudo bem, Thiago? Salve, salve, meu garoto. Salve, salve Pedro, salve, salve Gustavo Rezende, exatamente o maior clássico do mundo, Real Madrid e Barcelona. Já não tem mais Messi e Cristiano Ronaldo, que eram as estrelas de antigamente, mas tem ótimos jogadores hoje em dia. A gente vai fazer esse mano a mano aí para ver quem sai vencendo, para ver se vai ter alguma polêmica ou não, se eu e o Gustavo vamos entrar em consenso ou não, mas vai ser um programinha aí, um vídeo especial para a gente colocar no YouTube, que é muito legal, para chamar o pessoal para assistir amanhã. Eu vou estar narrando, o Gustavo vai estar comentando o grande jogo entre Real Madrid e Barcelona. Exatamente, amanhã você acompanha, ou hoje, né, dependendo do dia que for postado esse vídeo, à tarde você acompanha Real Madrid e Barcelona. Então vamos começar com o nosso, tá com um Giro 360 ali, é meio que um Giro 360 especial El Clássico. E aí, qual que vai ser o esquema, né? A gente tem no Real Madrid Lunin, Carvajal, Rudiger, Tchouaméni, Mendy, Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham e Rodrigo e Vini Júnior e o técnico Ancelotti. Eles irão enfrentar Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, a Ronald Araújo, Cancelo, Christensen, Gundogan, De Jong, Pedri, Rafinha e Lewandowski contra o Xavi. Vai ser goleiro contra goleiro, lateral contra lateral, vocês vão ver aqui para frente. E essa escalação, só para deixar claro, é a provável escalação das equipes para o jogo. Então a gente acabou selecionando essas possíveis escalações, e um vai ser contra o outro, e vocês vão vendo aqui conforme o nosso desenvolvimento do mano a mano, beleza? Do X1 360. Começando com Lunin e Ter Stegen, dois goleiros, um alemão, outro ucraniano. Gustavo, seu voto, em quem que você vota, cara? Cara, então, o meu voto vai pro Ter Stegen. O Lunin tá fazendo uma temporada muito boa, surpreendente até, porque ele tá substituindo o melhor goleiro do mundo, né? Mas o Ter Stegen, pra mim, é o melhor goleiro da La Liga nessa tempo. Quando o Courtois não tá, o melhor goleiro da La Liga é o Ter Stegen. O Ter Stegen, pra mim, é um absurdo. Só não é titular da sua seleção, porque o goleiro da sua seleção é o Neuer, senão ele seria titular absoluto da Alemanha. Mas, pra mim, o Ter Stegen hoje é mais goleiro do que o Lunin. Então, voto pro Ter Stegen. Só um parênteses, né? Um vai votar em um vai votar em outro. Eu só voto em caso de empate. Se não empatar, a vida que segue, eu sou o gol de ouro, vamos dizer assim, né? Não sou eu que escolho, eu não vou votar também. Thiago, você, cara, quem que você vota? Eu concordo, o Ter Stegen ganha, é um goleiro até subestimado, eu diria, ele é muito bom goleiro, e depois que ele fez o implante, esquece, o cabelinho dele tá na régua toda hora aí, grande estilo de topete agora, o Ter Stegen tenta, parecendo o Capitão América, mas o Lunin, ele fez um grande jogo contra o Real Madrid, no jogo de volta das quartas de final, inclusive amanhã sai, ou segunda-feira, no caso, sai o vídeo nosso, o Pedro e o Lincoln falando sobre as quartas finais. Mas o Lunin ainda está começando a carreira, tem tudo para evoluir. Não sei se ele chega no nível do Ter Stegen um dia, porque o Ter Stegen é muito bom de goleiro mesmo, e é por isso que ele ganha. Eu acho que aí era bem fácil essa votação. O Ter Stegen já começa 1-0 do Barcelona, né, Pedro? Então, 1-0 Barcelona, o Ter Stegen escolhido. Lateral, Carvajal ou Koundé? Thiago, começa você dessa vez. Cara, na lateral, o Carvajal, eu acho ele subestimado também. Tá? Eu vejo muito, principalmente no Instagram e nas redes sociais, muitas críticas ao Carvajal. E, cara, eu acho ele um baita lateral direito. Obviamente, ele tá ficando mais velho, então ele vai perdendo um pouco físico, mas, pô, as quartas finais que ele fez contra a equipe do City, mesmo tendo o Doku pra ele marcar, que é um absurdo, ele foi bem, fez ótimos jogos. O Koundé do Sevilha ou no videogame principalmente, no videogame ele é bugadaço, mas na vida real ele ainda precisa melhorar muita coisa. Como zagueiro ele não estava indo tão bem, lateral ele é bom, mas não apoia tanto. Eu acho que é um voto pro Carvajal aí, na minha opinião, também.
acho que na minha opinião já empata o confronto, mas eu vejo com uma larga vantagem o Carvajal na frente do Koundé, principalmente com o lateral direito. Carvajal, então um voto. Gustavo, você? Eu vou no Carvajal também. O Koundé, a posição original dele, né, é zagueiro. Ele não gosta de jogar de lateral, inclusive já reclamou disso algumas vezes na temporada passada, né? Que na temporada passada ele foi lateral e ponto. Não tinha um lateral direito, agora tem o Cancelo, né? Mas o Baldé tá machucado, então o Cancelo vai fazer na esquerda. Então não é a função que ele mais gosta de fazer, não é a principal função dele, porém ele faz bem. Ele faz bem, mas o Carvajal, ele é muito seguro, né? Como o Thiago falou, ele fez umas quartas muito boas, ele conseguiu parar muito bem ali o Grealish, né? Tudo bem que a função do Grealish não é ir por 1 contra 1, mas ele para bem, e contra o Doku ele sofre um pouco, até ele sentir ali, né? Até ele quase desmaiar em campo, ele estava muito bem. Então o Carvajal vem fazendo uma temporada excelente, numa defesa desfalcada do Real, né? Não é a defesa titular, e o Carvajal vem conseguindo segurar bem as pontas ali na lateral. Eu vou de Carvajal também, acho que até com uma tranquilidade. Então Carvajal vence essa disputa, 1-1 por enquanto. Rudiger ou Cubarsí? Essa disputa eu acho meio injusta até, novamente. Por enquanto. O Gustavo. Então, que nem o Thiago falou, por enquanto, né? O Cubarsí, ele tem aí seus 16, 17 anos, e que menino, assim, assim, você vê o jogo dele, você fica meio abismado. Porque ele tem uma segurança muito grande para um menino tão novo. Ele joga muito bem. Ele, apesar das quartas do Barcelona não acontecer o que aconteceu, né? Ele faz umas quartas muito boas. Ele joga muito bem. Ele tomou conta ali daquela posição. Tanto que quando a zaga ali tá bem postada, né? Todo mundo pronto, ele tá sendo titular. É ele e o Araújo. O Christensen virou volante, o Koundé vai pra lateral, mas ele não sai dali. Então, ele tá fazendo uma temporada muito legal. Mas assim, o Rudiger, ele vem se destacando muito, né? Ele, pra mim, foi o melhor jogador das quartas de final do Real Madrid, né? E de City. Do Real Madrid, pra mim, ele foi o melhor jogador somando os dois confrontos. O que ele faz contra o Haaland e o que ele faz no jogo de volta. O único gol que o City fez foi da única bola que ele não conseguiu tirar por completo, né? Ele não consegue afastar a bola ali, o De Bruyne vai lá e faz o gol. Mas ele faz um jogo, assim, impecável. Ele tá jogando muita bola mesmo. E acho que esse ânimo, essa loucura que ele tem, né? Dá um ânimo pro Real Madrid em alguns momentos. Então, hoje em dia, é Rudiger, mas o Cubarsí, pra mim, tem potencial para ser mais zagueiro do que o Rudiger no futuro. Então, um voto pro Rudiger, o alemão sai na frente. E você, Thiago? Concordo, 100% com o que o Gustavo falou. Realmente o Rudiger, ele vem fazendo uma grande temporada, já vinha antes do Chelsea, faz pelo Real Madrid. Ele é um monstro na defesa no quesito força física e velocidade. Ele tem tudo que um zagueiro precisa. Não é um zagueiro perfeito, obviamente, mas é um baita zagueiro. O Cubarsí, ele é muito promissor também, vai ser bom, ainda mais para esse estilo de jogo do Barcelona, que a gente conhece o toque de bola. Talvez o Rafa Marques vai ser o técnico da temporada que vem do Barcelona, tem essas conversas, então o Rafa Marques foi zagueiro e provavelmente vai ajudar o Cubarsí também. O Cubarsí, inclusive, provavelmente vai ser melhor que o Rafa Marques, inclusive, mas não tem muita disputa nessa também. O Araújo é na próxima. O Rudiger vence muito bem essa, mas fica um detalhe que o Cubarsí vai ser um baita zagueiro, muito provavelmente. Então, se eu tô entendendo, o Cubarsí é o Beraldo espanhol, né? Porque é jovem, promissor e já é muito seguro. Então, mais novo, inclusive. 3 anos mais novo. O Rudiger vence essa, por enquanto 2-1. O Barcelona tá para trás. Vamos ver na próxima. Tchouaméni ou Ronald Araújo? Thiago, você começa dessa vez. Cara, aí não tem muita disputa também. O Tchouaméni é um baita volante. Como zagueiro, ele faz a função. E o Araújo é um dos melhores, não sei se é o melhor, mas acho que é um dos melhores zagueiros do mundo, principalmente quando o Marco Vinícius Júnior é incrível, né? Na última vez não deu muito certo. O Vinícius Júnior massacrou o Barcelona na Supercopa, mas o Araújo é um baita zagueiro, muita força física também, jogo aéreo e velocidade, é um zagueiro completo também, apesar de ter falhado na decisão dele no jogo contra o PSG, de ter feito a falta de ser expulso. Eu acho que não era para ter feito isso, mas é um baita zagueiro, e aí ele ganha por muito do Tchouaméni nessa disputa também. Então, o Ronald Araújo, né, confirmar, ganhou o primeiro voto. Isso. Desculpa, é que deu uma falhada aqui, por isso que eu dei uma bugada. Gustavo, e você?
Eu vou de Ronald Araújo também. O Tchouaméni, ele é realmente um bom volante, ótimo volante. Ele demorou para se encaixar um pouco na temporada passada, que foi a temporada que o Casemiro saiu, né? Mas essa temporada ele já consegue se encaixar melhor. E ele faz a função de zagueiro melhor do que o Nacho, né? Que é o zagueiro reserva. Então o Ancelotti prefere ele do que um zagueiro de fato, né? Porque tem um outro zagueiro ali, mas o Tchouaméni vem fazendo bem essa função. Mas o Araújo, ele é o melhor zagueiro, não sei se o melhor do mundo, a gente pode discutir aí, entre os melhores zagueiros do mundo. Na temporada passada, para mim, ele foi o melhor zagueiro do mundo na temporada passada, porque o que ele fez foi um absurdo. Nessa, os zagueiros estão oscilando muito, né? O Rubem Dias não tá tão bem, a zaga titular do Real Madrid tá toda machucada, o Rudiger tá jogando muito. Então, alguns zagueiros, o Van Dijk também, né? Já esteve melhor na temporada, mas ainda tá muito constante. Mas ele, com certeza, é um top 5 de zagueiros do mundo. E quando ele tá bem, quando ele tá ligado no jogo, é muito difícil passar por ele. Ele marca muito bem o Vini, marcou muito bem o Mbappé no primeiro jogo. E até ser expulso também, né? Porque o Mbappé não jogou o primeiro jogo. E no segundo jogo ele não faz um bom jogo também. Ele faz 2 gols, né? Mas é um de pênalti, o outro ele erra um gol na cara e depois faz no rebote, né? Mas o Mbappé não fez bons jogos contra o Barcelona. E o Araújo é um cara muito responsável por isso, pelo menos no primeiro jogo, então meu voto vai no Araújo também. Então, Ronald Araújo selecionado. Próximo lateral esquerda agora. Mendy ou João Cancelo, Gustavo? Cara, olha, assim, é complicado. Porque o Mendy, pra mim, não é nenhum. Não é nada demais, assim, como zagueiro, como lateral. O Real Madrid já teve laterais melhores, né? Assim, também é até sacanagem comparar com os últimos 2 laterais do Real Madrid, né? Porque o Roberto Carlos ou o Marcelo. Mas o Mendy, assim, pra mim ele não é nenhuma excelência. Ele é um cara que defende muito bem. Mas o Cancelo, pra mim, tem mais qualidade. E quando ele é um cara que aparece bem nos jogos do Barcelona, ele tem essa liberdade de subir mais, já que o Koundé fica, ele tem essa liberdade de subir, de construir. Ele fazendo isso, ele faz muito bem. Ele não na princípio era pra ele ficar ali na direita, né? Mas com a lesão do Baldé, ele tá jogando pela esquerda. Já fez isso no City, fez muito bem também. No Barça, quando ele tá jogando, ele faz bem. Então eu vou no Cancelo, mas porque o Cancelo... Eu confio mais no Cancelo ali na construção, né? Do que no Mendy. O Mendy não me agrada muito, não. Não que o Cancelo me agrade nos últimos anos também, né? Ele tá devendo muito. Mas no Barça ele tá entregando, então eu vou no Cancelo. Cancelo um voto, Thiago? Cara, assim, no momento, acho que Mendy. Mas se a gente for olhar a carreira, assim, e o potencial de poder de jogar, o Cancelo é muito mais jogador. Porque ele, principalmente na época dele do City, antes de ele tretar com o Guardiola, era o melhor lateral do mundo, acho que disparado. Mas o Cancelo ele vem piorando muito, cara. Ele vem piorando muito. Tomou uma decisão besta de fazer o pênalti em cima do Dembélé no jogo contra o Paris Saint-Germain. Ele, ofensivamente, ele vai bem, mas defensivamente é muito abaixo. Eu vou votar no Mendy, vou fazer o Pedro ter a primeira decisão dele, porque o Mendy ele vem fazendo talvez a melhor temporada da carreira dele. Porque desde que ele chegou no Lyon, no Real Madrid, ele não vinha bem, era até um motivo de meme. O pessoal dizia que ele é bom no videogame, mas na vida real ele não vai bem. E agora não, ele é muito seguro defensivamente, tem muita técnica para sair jogando, ele não chega para fazer gols ou assistências no ataque, mas ele sabe sair jogando. No momento eu vou de Mendy, mas se fosse cada um jogar o seu auge, o Cancelo ganharia, mas no momento eu vou de Fernando Mendy. Então, primeiro desempate que eu vou ter que fazer, eu vou de Mendy, porque o João Cancelo hoje, ele não é lateral esquerdo, tá jogando na esquerda, né? E então tá improvisado, e muito pela essa questão, um pouco da questão extracampo também, que em uma hora ou outra ele enche o saco e briga com as pessoas, briga com a galera. Então, por isso eu vou acabar votando no Mendy, porque na conjuntura das coisas, eu acho que o Mendy acaba ficando ainda na frente do que o Cancelo. O Cancelo poderia ganhar se estiver jogando na posição correta dele. Eu acho, pelo menos. Essa é a minha lógica. Então o Mendy ganha dessa vez. Essa eu não entendi direito, porque eu não imaginei que esse jogador ia estar nessa posição. Mas vamos ver como que vai ser o voto da galera. Toni Kroos e Christensen, porque o Christensen normalmente joga até um pouco mais recuado, né? E aqui ele tá meio de volante, às vezes ele pode fazer até de zagueiro. Eu conheço mais ele como zagueiro do que necessariamente como um volante mais avançado. Thiagão, você? Cara, o seguinte é que o Christensen tá jogando para dar mais solidez ao meio-campo do Barcelona, por isso que ele é o primeiro volante. E o Toni Kroos, que nunca foi primeiro volante, tá sendo agora no Real Madrid, porque o Tchouaméni virou zagueiro.
e aí não tem esse primeiro homem, e aí o Ancelotti escolheu, como é um quarteto de meio campo do Real Madrid, né, ele escolheu o Toni Kroos para ser o cara da saída de bola, por isso que eles estão volante, é bem estranho realmente, os dois serem volantes, principalmente o Christensen, que é zagueiro, mas é o que é hoje em dia nas escalações das duas equipes. E aí, gente, não tem muita comparação aqui, é sacanagem com o dinamarquês Christensen. O Toni Kroos poderia jogar de zagueiro, que ainda assim seria melhor que o Christensen, não sei, mas o Toni Kroos é um dos melhores meias da história do futebol. A gente até fez o videozinho, né, Pedro? A gente elegendo os melhores jogadores da última década. O Toni Kroos estava lá, ficou em segundo, terceiro colocado, terceiro, eu acho. E não tem nem comparação, o Toni Kroos é muito bom jogador, craque da bola, um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, e ganha fácil do Christensen nessa. Toni Kroos um voto, e você, Gustavo? Não tem muito pra onde fugir, né? O Christensen realmente está fazendo essa função, né, de primeiro homem, porque o Barça está sofrendo muito com lesão na temporada, o Gavi está fora da temporada, né? O meio ideal ali, na teoria, era De Jong, Gavi e Pedri, ou De Jong, Gundogan, Pedri e o Gavi fazendo aquele falso ponta, ou o Oriol Romeu, né? O Oriol Romeu ali, esse volante. Só que o Oriol Romeu não joga, o De Jong sofreu com lesões ali, principalmente agora há pouco, né? Ele estava machucado, tá voltando de lesão, na verdade. E aí, uma das soluções que o Xavi encontrou foi usar o Christensen, e ele vem fazendo muito bem. Dá uma solidez, você libera mais o De Jong, que ele é melhor, né? Como esse segundo volante, tendo essa liberdade para correr, para puxar contra-ataque. O De Jong, ele é muito bom fazendo isso, e com o Christensen fazendo melhor a contenção ali, o De Jong tem essa liberdade para estar em todo lugar do campo, né? Eu ia fazer uma comparação, me veio uma comparação agora, Pedro, que vocês não imaginam. Eu lembrei do Pituca no Santos, porque é a mesma coisa, assim, né? Não é a mesma qualidade, mas o Pituca é esse cara que vai para todo lugar do campo, o De Jong faz isso, e aí o Christensen faz essa função de segurar a barra ali para ele, né? Mas assim, né? Só o tempo dirá quem foi melhor, Pituca ou o De Jong não tá nem aí. Essa comparação Schmidt, é o Kroos. O João Schmidt o Kroos. Então. E o Kroos, assim, eu sou muito fã do Kroos, cara. Eu gosto muito de ver o Kroos jogar. É impressionante a facilidade que é. Parece que é simples, né? Quando você vê ele jogando, as coisas que ele faz. E você não vê quase ninguém conseguindo fazer. O Kroos, pra mim, é um cara brilhante. Ele acho que merecia até mais conhecimento do que ele tem de verdade. Assim, acho que as pessoas falam muito mais do Modric, por motivos óbvios, né? O Modric nos últimos anos foi ganhando mais holoforte, o Kroos ele fica um pouco mais em stand-by. Mas eu gosto mais do jogo do Kroos. O jogo do Kroos me agrada mais do que o jogo do próprio Modric. Não tô dizendo aqui que um é melhor que o outro, só o que me agrada mais. Eu sou muito fã do Kroos e o voto vai no Kroos, não tem jeito. O homem é campeão do mundo. Toni Kroos, então, ganha. Essa, a próxima, eu acho que eu vou ter que desempatar, viu? Não sei. Pelo menos estou sentindo isso. Camavinga ou Gundogan, Gustavo? Cara, o Gundogan, ele chega no Barcelona e ele demora muito para engrenar, né? Ele não começa tão bem. Ele até faz um gol no primeiro jogo dele, né, contra o Real Madrid, mas ele começa meio devagar. Agora, ele tá conseguindo encaixar mais, depois que o Xavi falou que ia sair, né, o pessoal resolveu jogar bola, aí o Barça começou a jogar bem, teve a sua primeira derrota só agora contra o PSG, até então estava invicto, e o Gundogan foi uma das peças que melhorou. Ele produz muito, aparece bem à frente, mas assim, pensando no longo da temporada, o Camavinga para mim foi mais constante. Eu nem sei se você vai precisar desempatar, viu, Pedro? Porque eu vou voltar no Camavinga, porque eu achei ele mais constante ao longo da temporada. Ele tá sempre ali no time titular do Real Madrid, tá sendo esse cara constante, esse cara é importante pro funcionamento ali do meio campo do Real Madrid nessa consistência, né? Então, porque geralmente quando sai o Kroos entra o Modric, aí o Camavinga que vem, ou o Camavinga vai pra lateral, ele faz muito bem a lateral, ou ele fica ali nesse primeiro homem para liberar um pouco mais o Modric, e o Camavinga faz muito bem todas essas funções. E nessa temporada bem desfalcada do Real Madrid, principalmente do meio para trás, ele vem conseguindo ajudar muito, quebrando muito galho. Eu acho o Gundogan mais jogador, mas nessa temporada, para mim, o Camavinga é mais constante. Então, eu vou voltar na constância do Camavinga. Então, o Camavinga ganha o primeiro voto, não vence ainda, porque o Thiago vai votar. Vence o Camavinga. Se fosse o Gundogan da temporada passada do City, por exemplo, aí não teria nem comparação. O Gundogan jogou demais, foi o melhor jogador, acho que um dos melhores jogadores do City. Na última temporada que ele jogou, era decisivo a beça, mas o Camavinga tem uma vitalidade incrível. Eu acho até que a gente barra eu, né? Que eu acho que errei até aqui, poderia colocar o Valverde nessa e depois para ficar Valverde e De Jong juntos.
mas depois vai ser uma bela votação entre a gente também. Camavinga ganha nessa, tem mais mentalidade, é jovem ainda, mas como todos do Real Madrid já tem uma mentalidade gigantesca nesse meio de campo, é um jogador que faz de tudo, consegue jogar como primeiro volante, mas consegue jogar mais à frente também. O Gundogan, pela temporada, perde para o Camavinga. Como jogador no total, o Gundogan ainda é mais jogador. Mas para hoje, né, se for para escolher para amanhã, eu prefiro ter o Camavinga no meu time. Então, Camavinga vence essa. Achei que ia precisar desempatar. Ainda bem que não foi necessário. Próximo é Valverde, De Jong. E aí a gente vai ter um pequeno caso, eu acho. Thiago Becker, você primeiro. Eu primeiro, cara, assim, eu já vou entender provavelmente os argumentos que Gustavo Rezende trará para votar no De Jong, mas como eu, pelo menos, estou levando como... Leva por um total de jogador, mas eu estou levando mais pela temporada, o Valverde está acima do De Jong para mim, né, nessa temporada. É um jogador que tem holofote lá embaixo também, o Valverde, mas, cara, o que ele faz nesse meio de campo do Real Madrid é um absurdo. Ele é menos falado que o Modric, ele é menos falado que o Bellingham, que é meia, mas é quase atacante, ele é menos falado que o Toni Kroos. Mas ele é, talvez, o mais importante desse meio de campo do Real Madrid. Se você vê os jogos do Real Madrid, ele corre para todo lado. Ele vai para a direita, que é onde ele joga mais, mas volta para a esquerda. Ele corre dos 90 minutos e, como diz o craque Neto, parece que tem 2 pulmões, né? Que corre a beça, né? Não para 1 minuto. E fora a técnica, né? Não é só correria, não é só pulmão, não. Mas fora a técnica dele, faz gol de fora da área, é decisivo, foi decisivo contra o City. Então, para mim, nessa temporada, eu vou de Valverde e digo mais, ele vai cada vez melhorar mais e vai se tornar um dos melhores meias do mundo. E ele já é, na minha opinião, top 10, top 8, top 7, mas vai se tornar top 3, na minha opinião, aí nos próximos anos. É muito bom jogador uruguaio do Real Madrid. Então, um voto no Valverde. Gustavo, acho que eu vou ter que desempatar, mas vai lá. Então, assim... Cara, eu tô num dilema pessoal aqui. Dilema pessoal de coração. Porque eu sou muito fã do De Jong desde dele do Ajax, né? Eu gosto muito do futebol holandês. Eu acompanho muito o futebol holandês. A seleção holandesa. E eu gosto muito da posição de volante. E o De Jong, pra mim, ele é sensacional, assim. Eu acho que os argumentos que o Thiago usou pro Valverde servem, de certa forma, pro De Jong. Porque no meio campo do De Jong, no meio campo do Barça, né? O De Jong é o menos falado também. Ele é o menos comentado. E ele é o cara que tá em todo lugar. Ele defende quando às vezes tem algum expulso, alguma coisa, ele que puxa pra defesa pra fazer a zaga. Ele tá lá na frente, dando passe, dando cruzamento. Às vezes entrando na área pra fazer gol também. O De Jong, ele é esse cara multifunção dentro do Barcelona. Pra mim, ele é fundamental naquele meio campo. Porque o Pedri, ele é muito bom construindo. Mas ele não é tão bom assim na parte defensiva, né? O próprio Gundogan é um cara também que já não é mais tão novo. E ele tem essa questão física também. É um cara que é melhor também na parte ofensiva, o próprio Gavi. E o De Jong, ele tem a parte defensiva um pouco mais destacada, mas ele é muito equilibrado nas duas coisas. Ele consegue construir bem a jogada, ele inicia muito bem a jogada, chega muito bem à frente. Eu acho ele muito subestimado, assim. A pessoa não fala muito dele. E eu não sei porquê, Na verdade eu sei, né? Ele vai para um Barça, que assim que ele chega, o Barça já tá meio que descendo, né? Ele pega ali as temporadas finais do Messi, ele ganha uma Copa do Rei, e aí depois o Barça só vai de mal a pior, e aí o De Jong acaba sucumbindo junto com o time, né? Mas ele é muito constante quando ele tá jogando, ele tá sempre indo muito bem, é o cara que faz jogos excelentes, ele é sempre um jogador muito constante quando ele tá em campo, é muito difícil você ver um jogo ruim do De Jong, e eu digo isso porque eu vejo muito o jogo do De Jong, eu gosto de ver, às vezes eu gosto de ver o jogo, né, e focar num jogador só. Eu faço muito isso nos jogos do Barça com o De Jong, por exemplo, porque eu realmente sou muito fã dele. E eu acho ele um cara muito constante e fundamental. O Barcelona com o De Jong é um, sem o De Jong é outro, na minha opinião. Ele dá uma segurança maior para esse Barcelona, então eu vou voltar até pela questão da importância. Eu acho que sem o Valverde, o Real Madrid tem meios para conseguir acertar o meio campo. Dá para você puxar o Bellingham, colocar o Rodrigo ou o Brahim, ou você joga o Kroos, né, e consegue colocar o Tchouaméni, e se o Barça perde o De Jong, não tem ninguém que faça o que o De Jong faz dentro do Barcelona. Para mim ele é fundamental para esse time. Então por isso que eu vou voltar no De Jong, porque sem ele o Barça perde muito, tanto na defesa quanto na construção ofensiva. Então houve um empate aqui, por necessidade irei desempatar e eu acredito muito nisso que o Gustavo falou.
pela importância no time. E realmente, se tira o Valverde e coloca outro jogador, talvez cai um pouco, mas não radicalmente como saiu o De Jong do Barcelona. Então por isso também eu vou com o Gustavo vou desempatar votando no De Jong aqui no meio do campo. O coração fica até quentinho. Achou um argumento nos últimos segundos da partida, mas foi bem. Próximo, essa é pesada também. Bellingham, ou Pedri, o homem que jogou a Olimpíadas, Eurocopa e começou a temporada tudo de uma vez lá em 2021. Gustavo, você começa. Então, essa temporada aí que você citou do Pedri, né, custou muito pra ele, porque dizem que por conta disso ele sofre tanto com lesões assim, e o Pedri não consegue jogar. Quando ele joga, ele é fora da curva, ele é excelente. A gente viu lá no primeiro jogo contra o PSG, ele entrou, uma das primeiros passes dele, no primeiro toque dele na bola foi aquele lançamento maravilhoso pro Rafinha, mas ele não consegue jogar, né, ele não tem essa constância na temporada, porque tá toda hora machucado, toda hora alguma lesão física. E, pra ser muito sincero, eu acompanho o Bellingham também já tem um tempo, né? Eu gosto muito do Royce, o Royce era do Borussia, o Bellingham saiu de lá. Eu ficava vendo jogos do Borussia assim, à torta e à direita. E o Bellingham tava lá. Eu acompanhei a temporada passada, ele foi o melhor jogador do Borussia, e eu não esperava que ele ia dar esse salto que ele deu. Eu acho no ano passado, por exemplo, eu achava o Pedri mais jogador do que o Bellingham. Mas nessa temporada não tem a menor comparação. O Bellingham tá sendo cotado aí pra melhor do mundo. Acho que ele caiu um pouco de produção, né? Porque também não tem como, ele é um meia, não vai ficar fazendo gol todo jogo. E o Vini também já conseguiu assumir mais o protagonismo do Real Madrid, né? Depois que ele volta das lesões também. Mas nessa temporada não tem a menor comparação. O Pedri, cada um é muito bom pra cada time, né? Se você trocar os dois de time, acho que não daria certo nenhum dos dois. O Bellingham, ele precisa de ter mais campo para correr, ele é um cara mais físico, né? E o Pedro é esse cara que consegue jogar com pouco espaço. E o Barça precisa de um jogador assim, e o Real precisa de um jogador como o Bellingham. Então são jogadores perfeitos para cada clube que eles estão, mas nessa temporada não tem comparação. O Pedro mal joga e o Bellingham tá aí top 3 da temporada. É Bellingham muita coisa. Então, Bellingham, primeiro voto. Thiago Becker, você. O Gustavo descreveu muito bem, né? Nessa temporada não tem comparação entre os dois. Antes do Bellingham chegar na equipe do Real Madrid, tinha aquela conversa, né? Bellingham, Pedri ou Musiala? E agora teria até o Wirtz, né? Pela temporada que o Wirtz faz no Bayer Leverkusen. Mas, inclusive, pode pintar em um desses times. Eu acho que o Barcelona não tem grana no momento. O Real Madrid não sei se precisa. Ele fica. Pra temporada que vem, ele fica. Não, nessa temporada não, mas futuramente. Mas... Enfim, não tem comparação, o Bellingham está muito acima do Pedri no momento agora, porque o Pedri realmente não tem mais o físico que tinha. É uma pena, porque é um excelente jogador, é perfeito para o estilo de jogo do Barcelona, ainda mais sendo cria de La Masia, mas não vai dar para o Pedri nessa. O Bellingham vence essa com certa facilidade, algo que eu não esperava antes de ele chegar no Real Madrid. Então, Bellingham vence esse confronto, e agora confronto de brasileiro, hein? Rodrigo ou Rafinha, Thiago? Cara, eu não sei porquê, mas pra mim não tem muita comparação também, tá? Eu acho que o Rafinha, ele foi excelente, tá? Muito bem nas quartas de final, ele é um bom jogador, mas o Rodrigo, cara, ele tá assim, voando pelo Real Madrid, ele tem os defeitos dele de inconstância, né? Tem vezes que ele não aparece tanto, ou ele aparece muito no mês, no outro ele vai mais abaixo. Aí no outro ele volta, então ele fica nessa gangorra aí de futebol, mas é um jogador que decide muito para o Real Madrid, já tem vários gols aí, mais de 20 gols, na verdade, eu acho, na Champions League. É um jogador consolidado como titular do Real Madrid, da maior equipe do mundo, e mesmo tendo, obviamente que no ataque não tem tantos jogadores assim, mas o Real Madrid, se não tivesse o Rodrigo, teria contratado, então méritos para ele também. E o Rafinha, ele está começando a se firmar como titular do Real Madrid. A gente tem que lembrar que até meses atrás o Yamal era titular, então ele era banco. Apesar do Yamal ser um craque, inclusive, ele não está aqui na nossa escalação, porque ele provavelmente vai começar no banco. Se ele começar como titular, desculpem, mas é a escalação provável. Mas o Yamal está jogando demais, porém é um jogador de 16 anos. E quando você é banco para um jogador de 16 anos, você não é melhor que o Rodrigo. Então, eu acho que o Rafinha, ele é bom jogador, mas o Rodrigo está acima, e voto do Rodrigo, na minha opinião.
Então, Rodrigo, um voto. Gustavo, você. Não tem muito também pra onde fugir. O Rafinha, ele tem um começo de temporada muito instável. Ele é expulso no primeiro jogo da temporada, ele vai pro banco e o Xavi já não era muito fã dele, né? Ele fica nesse negócio pra tentar voltar. E o Yamal desponta, começa a jogar muito, só que é isso. O Yamal é um menino de 16 anos. Por mais que ele jogue muito, ele vai oscilar. Ele é jovem. É normal do jovem oscilar. E aí o Yamal faz jogos maravilhosos e jogos horríveis, né, durante a temporada. E o Rafinha não conseguiu aproveitar isso durante quase toda a temporada. Agora que ele começa a engrenar, ele vai bem na Champions, tá fazendo jogos muito bons em La Liga também. Mas o Rodrigo, eu acho que joga a favor contra o Rodrigo, né? É esse negócio dele fazer muitas funções. Porque aí tem gente que tem dúvida de qual que é a posição do Rodrigo de fato, aí ou alguém acontece alguma coisa durante o jogo, aí o Rodrigo, que é o cara que vai se mexendo, né? O Ancelotti vai puxando o Rodrigo, puxa pra lá, puxa pra cá. Ou em jogos diferentes, cada jogo o Rodrigo, às vezes, na temporada passada foi muito assim, né? O Rodrigo uma hora tava de falso 9, outra hora ele tava na ponta, aí o Vini jogava, ele tava na esquerda, aí ele já fez o meio campo, na temporada passada ele fez do meio pra frente quase todas as funções. E ele faz bem, ele é um cara muito constante, na minha opinião. Eu não acho que ele é um cara inconstante, eu acho que ele é muito constante, ele só não faz tantos gols, né? Porque às vezes ele joga até um pouco mais afastado. E aí, quando ele tá um pouco mais assim, né, e o Vini não tá, o holofote fica muito nele, ele acaba sofrendo por conta disso. Mas pra mim ele é um jogador muito completo. Muito completo. Ele faz muito bem as suas funções, é um cara que tem uma ótima visão do jogo, e ele é fundamental pro Real Madrid, né? Eu não consigo ver hoje o Real Madrid sem o Rodrigo. Eu quero ver na temporada que vem, quando o homem chegar, o que vão fazer? Se vai voltar pro 4-3-3, porque ele é um cara muito importante, tanto na parte ofensiva, quanto até na defensiva. Ele ajuda muito na parte defensiva também, né, o Rodrigo. Então, pra mim, o Rodrigo ele é um excelente jogador. E pra mim também só tem a crescer aí dentro do Real Madrid. Eu vou votar nele também com muita facilidade. Então, o Rodrigo vence essa. E pra gente... Não, pra fechar não, porque ainda tem mais dois. Esse mais um. Vini Júnior ou Lewandowski? Gustavo Rezende. Caramba, eu vi os nomes antes, eu não esperava que ia ser esse o confronto, agora que eu me toquei. Cara, é difícil, muito difícil, porque o Leva, nesse ano de 24, ele começou a jogar bem. Ele começa mal a temporada, e depois também que o Xavi falou que vai sair, o Barcelona todo mundo resolveu aumentar uns 2 níveis de produção lá, a setinha ficou pra cima, né? Como diz no videogame, os caras começaram a jogar bola. E o Leva foi um desses, o Leva começou a jogar muita bola também, ele tá mais participativo, é um cara que tá jogando mais pro time. No começo da temporada a gente vê ele brigando muito com os jogadores do time ali, agora ele tá esse cara mais proativo, né? E o Leva sai muito bem da área, uma coisa que ele evoluiu muito nos últimos anos também, né? Porque no Borussia ele já não era tanto, ele é esse cara mais de área. E aí ele sai muito bem. E o Vini também começa a temporada oscilando, né? Porque ele sofre com muitas lesões na temporada. E aí ele acaba ficando fora. Só que pra mim o 2024 do Vini, principalmente até o jogo da seleção, né? Até a convocação pra seleção, pra mim ele era, se não o melhor do mundo, um dos melhores do mundo. Ele começou a assumir o protagonismo do Real Madrid de fato, porque aí o Bellingham, ele, né, às vezes o Bellingham é um pouco mais recuado, ele tá um pouco mais avançado, e o Vini começa a fazer bastante gol, começa a aparecer sendo decisivo, mesmo com tudo que acontece dentro do futebol espanhol, né? E aí depois do jogo do Barça, depois do jogo da seleção brasileira, na minha visão ele sentiu muito o que aconteceu na seleção, o negócio da coletiva e tudo mais. Mas mesmo assim, quando ele volta pro Real, ele é um cara muito importante. Ele não faz gols contra o City, mas ele dá 2 assistências no primeiro jogo, e é um cara importante no segundo também. Ele é um cara muito constante. Até quando ele não aparece, ele é muito importante pro estilo de jogo do Real Madrid. Então eu vou votar no Vini, porque o Vini faz uma temporada pra mim de estar ali no top, no mínimo um top 5. Eu até pensaria num top 3, mas o Vini, pra mim, ele tá hoje figurando entre os melhores jogadores do mundo, e essa fase do Leva já passou, né? E o Vini agora tá levando aí com uma certa tranquilidade esse posto aí de melhor jogador de futebol espanhol, né? Agora o Bellingham chegou pra rivalizar, mas ainda acho que o Vini é o principal protagonista do Real. O Vini é um cara muito diferente, estão sempre buscando ele. Sempre que o Vini tá em campo, as principais bolas do Real Madrid são no Vini. É bola pra ele. Ou ele constrói, que nem a gente viu no jogo do City, né, o passe que ele deu pro Rodrigo, quebrando, né, o fluxo normal das coisas, porque era pro Rodrigo dar o passe pra ele, é ele que cai pro meio e dá o passe pro Rodrigo. Então ele tá aprendendo também, tendo essa variedade, assim. Então é muito legal ver o Vini evoluindo. E ele já é um jogador excelente.
evoluindo mais, conseguindo fazer essas diferentes funções, para mim, ele tem tudo aí pra despontar aí, com quem sabe conseguir um prêmio de melhor do mundo, né? Se depender da boa vontade aí das pessoas que voltam, né? Porque pelo que eu vi, o Messi ainda tá sendo cotado. Meu Deus do céu, hein? Vini, um voto. Thiago, você? Exatamente isso. O Lewandowski, ele tem uma carreira absurda, mas na temporada ele até chega a melhorar, mas não é mais aquele Lewandowski, que obviamente se fosse o Lewandowski que a gente conhece de melhor do mundo e tudo mais, não teria muita comparação com o Vini, ou seria bem mais arriscado. Mas o Vini, cara, ele tá trazendo algo com ele, que antes ele era aquele cara de rabiscar e fazer os dribles e alguns gols, mas não, agora ele tá sendo decisivo. Ele tá sendo um cara decisivo para a equipe, fora que ele ajuda defensivamente em jogos que o Real Madrid precisa se segurar, igual foi contra o Manchester City. Então, acho que no momento o Vinícius Júnior é mais importante, são posições diferentes e vale falar que pelo menos é porque a gente fez isso porque não tem um centroavante na equipe do Real Madrid, então não teria como colocar o Lewandowski com alguém, a não ser que o Roselu jogasse, mas o Vinícius Júnior, ele tá no momento melhor, na minha opinião, ele ganha esse confronto e a gente já vai partir aí para um que também acho que não vai ter muita discussão, mas o Barcelona vai perder esse, já acho que já chegou a perder, mas é um bom time ainda mesmo assim. Exatamente, então o Vini é o escolhido, e para dirigir todos esses jogadores, quem que você escolhe, Thiagão? Carlo Ancelotti ou Xavi? Xavi é o do Leverkusen. Quem você tá fazendo aí? Eu não consigo levantar a sobrancelha igual o Ancelotti e não fumo nada, porque eu sou contra, mas não fumo o charuto dele, só masco o chiclete igual a ele. Mas não tem muita comparação, né? O Xavi, como jogador, foi um absurdo. Ele tem potencial ainda para melhorar, mas o Ancelotti, a gente tá falando aí do talvez top 5 ou top 3, não sei. É um dos melhores treinadores da história do futebol, vitorioso, à beça, e inteligente também, porque tem muita gente que considera ele só paizão, mas ele é inteligente demais, taticamente também, sabe muito bem gerir, na verdade, um grupo de jovens, igual tem o Real Madrid, e ainda geriu os mais experientes que tem dentro do grupo. É um treinador quase que perfeito, e acho que o Xavi ainda vai melhorar, mas no momento não tem comparação entre os dois, o Ancelotti é muito mais treinador. Então, Ancelotti, um voto. E você, Gustavo, para encerrar esse cara a cara, em quem que você vota? Quem que é o técnico desse time, hein? Então, se fosse o Xabi Alonso, eu daria até para pensar, né? Porque para mim ele é o melhor técnico da temporada 23-24. Mas aí com a construção de técnico tem o que falar, né? O cara tem o Xabi tá começando agora, o Ancelotti já tem uma carreira toda aí na frente, muitos títulos. Mas essa comparação aqui realmente é muito fácil. O que o Ancelotti faz para mim nessa temporada, cara, é de tirar o chapéu. Se o Xabi Alonso não tivesse fazendo o que tá fazendo no Leverkusen, pra mim o melhor técnico da temporada seria o Ancelotti. Nem seria o Guardiola, né? Porque se o Guardiola tá sendo espontâneo, ele tem que estar brigando, porque o cara faz coisas inacreditáveis. Mas o que o Ancelotti tá fazendo, como ele tá se virando, é bizarro, assim. A temporada começa com o Real Madrid não trazendo um 9, mesmo ele pedindo. Aí ele vai lá e muda toda a formação do Real Madrid. O Real Madrid sofre, né, pra se encaixar. E nesse tempo, a linha de defesa inteira do Real Madrid se machuca, né? Os zagueiros titulares são o Militão e o Alaba. Os dois estão fora há um bom tempo já, né? O Alaba se machucou quase no meio da temporada, mas o Militão tá voltando agora, ele se machucou na pré-temporada. E ele vai se virando, conseguindo achar alternativas. Essa de puxar o Kroos para fazer esse primeiro volante, o que o Kroos tá jogando como primeiro volante é um absurdo. Não é um cara já mais de idade, também não é um cara com tanto fôlego, né, que vai ficar indo e voltando toda hora. Aí segura um pouco mais, ele na construção de jogada é um absurdo. Essa achada, né, do Bellingham, esse cara surpresa entrando na área, tudo bem que hoje em dia já não é mais surpresa, né, mas dá para entender o que eu quero dizer. Então ele vai achando alternativas, e nas quartas da Champions, para mim, ele também bagunça, no primeiro jogo principalmente, né, ele bagunça no primeiro tempo ali o Guardiola por completo, quando ele faz essa mudança com o Vini e com o Rodrigo. E aí a gente vê que o Guardiola assiste. Depois no intervalo o Guardiola mexe ali os jogadores dentro de campo mesmo e consegue igualar mais as coisas. Mas ele é um cara muito inteligente. O que ele tá fazendo com o Real Madrid pra mim é um negócio brilhante. Eu tô muito surpreendido porque eu fiquei imaginando o que ele iria fazer, né? Sem um 9, com tantos desfalques. E mesmo assim ele acha alternativas, e o Real Madrid, com a mentalidade que tem, conquista resultados incríveis e tá aí despontando para ganhar a La Liga, é o favorito também para ganhar a Champions League, muito porque o Ancelotti
tá no comando também. Para mim, o Ancelotti é gigantesco e o Xavi vai ter que penar muito para conseguir chegar no nível dele um dia, né? Se chegar, né? Vamos ver, então, Ancelotti vence. A nossa escalação ficou da seguinte forma, então, vou colocar na tela para vocês verem. Ter Stegen no gol, a zaga é Ronald Araújo e Rudiger, lateral direito Carvajal e esquerdo Mendy, meio campo é formado por Camavinga, Toni Kroos, Bellingham e De Jong, e no ataque Rodrigo e Vini Júnior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o técnico é o nono, o Ancelotti, então foi 9-3, vitória esmagadora da equipe do Real Madrid, e esse foi o nosso cara a cara. Faz sentido esse time, gente? No todo é isso, né? Não tinha muito como, peça por peça, né? Fica complicado para o Barcelona. Fala, eu acho que tá perfeito. Olhando assim, parece, nossa, o Real Madrid é muito mais time e vai ser goleado. Não. É porque, mano a mano, o Real Madrid tem jogadores melhores, mas não deixa... Pô, a gente deixou de fora aí Gundogan, deixou o Cubarsí, o próprio Lewandowski, que são bons jogadores, e o time do Barcelona é bom time. Inclusive, até o Xavi deveria estar fazendo um trabalho melhor do que ele faz. Mas eu acho que a única mudança que eu faria aí, talvez eu errei ali na hora de colocar o mano a mano, ou na verdade não errei, né? É porque se a gente fosse fazer para ser um time mesmo... seria a saída do Camavinga para a entrada do Valverde. Aí eu acho que ficaria perfeito o time, mas mesmo assim, cara, imagina esse time aí jogando junto, seria muito bom mesmo, muito bom mesmo esse time aí. E ainda teria opção, talvez, se você quiser colocar o Lewandowski como centroavante, tirar um dos meias e tudo mais, mas eu só colocaria o Valverde no lugar do Camavinga e aí ficaria perfeito, mas o Camavinga também é baita jogador. Gustavo, e você? Não, é isso, não tem muito o que fugir também não, assim, vale lembrar, né, o Xavi, ele é um cara que incomoda o Ancelotti. O Xavi, quando ele chega no Barça, né, o primeiro clássico dele, ou é o segundo, ele ganha de 4-0. E aí depois ele consegue ganhar também, né, o 4-1 é 4-0 ou é 4-1. E aí depois ele ganha uma Supercopa lá, que é disputada na Arábia, né, da Espanha. E ele ganha também uma em cima do Real Madrid. E aí tem esses jogos, né, que o Xavi desponta muito, o Ancelotti depois tem jogos que tem essas goleadas, como a gente viu na própria Supercopa também, né, dessa temporada, e no primeiro clássico também, porque no primeiro clássico dessa temporada, o Barça começa melhor o jogo. Ele começa melhor o jogo, faz um jogo melhor, consegue fazer o primeiro gol, faz 1-0, e aí vai caindo um pouco de produção, e aí o Bellingham aparece e faz 2 gols, né, mas o Xavi, ele consegue achar alternativas para incomodar o Ancelotti. Muito com essa puxada, né, do Araújo para lateral esquerda, e aí joga com o D para central, e o Araújo marca o Vini. Agora que o Real mudou de formação, né, provavelmente o Araújo seja esse zagueiro central, porque o Vini cai muito ali para dentro, então faz sentido deixar o Araújo ali. Então o Xavi acha alternativas, o jogo é sempre muito equilibrado. Aí às vezes o Real Madrid dá aquela despontada, às vezes o Barça dá aquela despontada, mas são jogos muito equilibrados no geral, e isso é legal de ver, né? O clássico perdeu jogadores importantes, né, como o Messi, Cristiano Ronaldo, mas não deixa de ser um clássico muito bem jogado. É sempre um jogo muito legal de acompanhar, e peça por peça não tem muito pra onde fugir, né? Se o Courtois tivesse, provavelmente o Courtois seria o goleiro, né? E o zagueiro seria o Militão, no lugar do Rudiger, muito provavelmente, creio eu. E tem essa questão do Valverde também, que o Thiago mencionou, né? Daria até para jogar na formação que o próprio Ancelotti joga hoje com o Real Madrid, né? O Kroos um pouco mais para trás, esse losango ali com o Bellingham mais à frente, e os 2 atacantes. Seria a mesma coisa, assim, né? Porque o De Jong faz bem essa função também. Mas não tem muito o que fazer, né? No 1-1, Real Madrid tem peças muito boas, e o que assusta é que são jogadores jovens, né? Então o Real Madrid tem um elenco aí para muitos anos, muitos anos. Isso é muito bizarro, né? Porque o que esses meninos estão fazendo hoje em dia, imagina eles mais experientes, com mais bagagem e no seu auge físico. Porque o Rodrigo não tá no auge físico, o Vini não tá no auge físico, é ali pros 25, 27 anos, né, que você bate esse auge ali, entre os 27 e 28. Então imagina quando esses meninos estiverem despontando assim, o negócio vai ser louco, gente, vai ser difícil parar o Real Madrid. Exatamente, amanhã você acompanha essa transmissão, 15 para amanhã, no caso, hoje, dependendo do momento que for postado esse vídeo, 15 para as 4 da tarde, Real Madrid e Barcelona, o El Clássico, aqui na RW Sports 360. Obrigadão pro Gustavo, obrigado pro Thiago, a todo mundo que acompanha até agora, deixa o like, compartilha, comenta aí embaixo se você concorda ou discorda da gente. Valeu, falou! Até a próxima!